Ontário não é só Toronto. Olá, eu sou Christian Pedersen, seja bem-vindo a mais um episódio do Ontário não é só Toronto. Neste episódio iremos conversar com o Roberto de Farias, que mora lá em cima, na cidade de Timmins. Timmins é a segunda maior cidade do país em área, só perdendo para Sudbury. Sudbury, que fica quase um meio caminho entre Timmins e Toronto. Fica mais ou menos 684 km ao norte da capital de Ontário, que é Toronto. E falando no Roberto, ele é um jovem empreendedor, autor de 2 livros, e ele mora lá há mais de 7 anos junto com seu parceiro, que é canadense. Então neste episódio iremos saber por que o Roberto foi morar em Timmins. Siga a Wave nas redes sociais e ajude e compartilhe nossos episódios com seus amigos e familiares. Olá, Roberto, tudo bom? Olá, tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado por participar do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. E ainda mais um lugar tão, até para quem mora aqui em Toronto, é um lugar curioso, porque pouca gente conhece. Aliás, Timmins é conhecida aqui para o sul por ser a terra da Shania Twain, que ela nasceu em Windsor, mas ela com 2 anos foi para Timmins e passou parte da vida dela antes de ficar famosa em Timmins, Ontário. Roberto, por que você escolheu o Canadá? Tudo começou em 2008, mais ou menos. Eu trabalhava num banco no Brasil, em São Paulo, e eu decidi montar um bistrozinho de comida chinesa na zona sul de São Paulo, e eu e meu parceiro acabamos adquirindo um espaço lá e realizamos o nosso sonho de empreendedor no Brasil. E em menos de 1 ano nós fomos assaltados à mão armada 3 vezes. Ixi. E aí, por conta dos assaltos, porque foram muito violentos, foi numa época, não sei se você se recorda, numa época que estava tendo muito arrastão em São Paulo, em todos os restaurantes de São Paulo, foi bem naquela época. E aí eu acabei ficando muito nervoso, acabei desenvolvendo um problema na pele, de psoríase, e aí eu falei, não dá mais. E aí acabei decidindo sair do Brasil. A minha intenção não era ir para o Canadá, era ir para qualquer lugar. E aí deu certo de que o Canadá era mais próximo, eu já falava inglês, então para mim a intenção era estar o mais próximo e mais acessível possível do Brasil. E aí eu vim para o Canadá. A minha chegada no Canadá foi por Quebec. Eu cheguei em Montreal, morei 2 anos em Montreal, e de lá, nesses 2 anos, foi quando eu fiquei estudando o que eu vou fazer aqui no Canadá, porque quando a gente chega aqui, a nossa vida recomeça, né? É como se você nascesse de novo. Então, e aí eu não sabia o que eu ia fazer, eu tinha como formação no Brasil apenas o estudo como esteticista e cosmetologia no Senac, em São Paulo, e que não é reconhecido no Canadá também. Então, para mim era recomeçar 2 vezes, recomeçar literalmente 2 vezes, profissionalmente também. E aí eu fiquei, eu não posso voltar para a faculdade, para a escola, para começar a fazer esteticista, até porque aqui no Canadá, esteticista não tem nada a ver com o esteticista do Brasil. Lá a gente faz drenagem linfática, massagem modeladora, aqui não, aqui é unha e cabelo. Então, que não tem nada a ver. Não. É cabeleireiro, né? É uma coisa de beleza mesmo. E aí eu fiquei nesses 2 anos estudando as possibilidades de se desenvolver no Canadá, até que eu cheguei à brilhante ideia de que, como todo mundo que quer ganhar dinheiro, né? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Estudar mineralogia, que é o que mais dá dinheiro no Canadá. É impressionante a diferença, né? Da restaurante chinês no Zona Sul de São Paulo acaba indo pro totalmente. Pois é, sai do banco, vai pro restaurante, sai das finanças, vai pro restaurante, formado em estética e cosmetologia, vai estudar mineralogia no norte do Quebec. Vocês falavam francês? Eu já falava francês porque quando eu fiz o processo de imigração para o Canadá, eu recebi uma carta, eu achei na minha cabeça que no Canadá todo mundo falava inglês, então para mim estava ótimo. E aí eu apliquei para Montreal, porque Montreal é a cidade mais linda do Canadá, né? Então queria morar lá. E aí quando eu recebi a carta de convocação, na carta dizia que eu precisava ter pelo menos um intermediário de francês. Aí eu fiquei desesperado, né? Fui fazer curso de francês. A gente acha que Montreal é meio radical, até mais interior, mais radical ainda com o francês. Montreal depende da área, mas é muito complicado se lidar
tem diferença sua, né, com inglês, depois tem diferença com francês? Olha, eu vou ser bem honesto com você, quando eu decidi que eu ia vir mesmo para o Canadá, porque quando eu recebi a carta de convocação, assim, deu uma certa paz no meu coração. E aí, para mim, o francês não era um problema, porque eu queria tanto vir para o Canadá que aquilo para mim era minha motivação. Então, eu contratei uma professora de francês da França mesmo, lá em São Paulo, que dava aulas em São Paulo, e nós fazíamos aula 5 vezes por semana, 3 horas por dia, Uau. todos os dias, e eu só assistia, a partir daquele dia, eu só assistia filmes em francês, só escutava músicas em francês, então eu fiz uma imersão em francês mesmo, sabe? E quando eu cheguei aqui, a minha única dificuldade foi me adaptar ao sotaque francês do Quebec, porque eu aprendi francês da França. Inclusive, até hoje, quando eu falo, o pessoal acha que eu sou francês da França. Quando alguém me insulta perguntando se eu sou francês, porque dá pra ver na cara deles que eles estão insultando, né? Eu até sinto aquilo como um elogio, recebo como elogio. Mas para mim não foi, eu vou ser sincero para você, não foi tão difícil assim não. Foi só difícil no começo para me adaptar ao sotaque deles mesmo, mas depois que eu me adaptei, pronto. Inclusive eu fui estudar no norte, em Rouyn-Noranda, bem ao norte do Quebec, é mais ou menos aqui na altura de Timmins mesmo, só que do lado do Quebec, onde o acento deles, o sotaque deles é bem, bem forte mesmo. Então, você tem que se acostumar, não tem o que fazer. E como é que foi sair de São Paulo, foi parar em Montreal, aí, de repente, foi fazer mineração lá no norte de Quebec, que é também, até para Montreal é fim de mundo também, basicamente, né? Bem assim. Pois é. Na verdade, sair de São Paulo e chegar em Montreal, para mim, já foi um choque de realidade muito grande, porque eu vivia em São Paulo por 5 anos, e nesses 5 anos eu vi muita coisa, assim, que me despertou um desejo de nunca mais querer ficar em São Paulo, sabe? Eu queria mudar para o interior, eu queria mudar para qualquer lugar, menos São Paulo. Mas eu acho que é mais por conta de trauma mesmo, porque São Paulo é uma cidade muito legal, é uma cidade que tem muita coisa para se fazer, mas eu acabei ficando traumatizado, então eu queria sumir de lá. Quando eu cheguei em Montreal, que a gente vê uma outra extremidade da coisa, que é uma cidade desenvolvida também, tem vida noturna 24 horas, tem tudo para se fazer a semana toda, então, e é seguro, então você já fica bem mais à vontade, com o tempo você já não quer mais sair dali. Quando eu cheguei em Rouyn-Noranda, foi outro impacto de realidade, porque Rouyn-Noranda é uma cidade de 40 mil habitantes, e que é predominantemente quebecois, que vivem lá, e não tem nada para fazer. Então, assim, é uma comunidade bem comunitária mesmo, porque todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo é amigo de todo mundo, mas não mais do que isso, né? Só até a página 3, não vai mais do que isso. Então, para mim, foi um outro choque de realidade. E no final das contas, eu acabei não me formando em mineralogia, eu acabei estudando. Eu descobri lá psicologia, porque eu trabalho como terapeuta já há alguns anos. Coisa doida, né? Se eu pensar. Pois é, uma loucura. Quem diria, né? E acabei estudando um pouquinho de psicologia e filosofia, e acabou que hoje é o que está agregando mais valor ao meu trabalho. Eu percebo muita coisa, então eu fico prestando atenção em tudo para perceber as coisas. Eu percebia, nos 2 anos que eu estava em Montreal, que todo mundo que chegava não abria mão de Montreal, tinha que ser Montreal, a pessoa queria ficar lá. E aí eu cheguei em Montreal falando 3 idiomas, eu falava espanhol mais ou menos, então era quase 4, não era bem 4, né? E aí eu percebia que pessoas que falavam 4, 5, 6 idiomas estavam trabalhando e ganhando um salário mínimo e disputando empregos para ganhar salário mínimo com outras pessoas. E essas pessoas tinham potencial de trabalhar em empregos muito melhores, salários e melhores condições, desde que não fosse em Montreal. E aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Quando eu estava fazendo o curso pré-vestibular no Brasil, eu tinha um professor de geografia que ele sempre falava assim: não importa onde você vai morar, desde que você esteja trabalhando no que você quer e ganhando dinheiro, aonde você mora é o que menos importa, porque você pega um avião e vai passear, porque você tem dinheiro para isso, se chama qualidade de vida. E aquilo entrou no meu coração, e hoje eu vivo justamente dentro dessa filosofia. Eu moro em Timmins não tem absolutamente nada para fazer, mas quando eu quero, eu pego o avião e vou para Toronto, vou para São Paulo, eu vou para Florianópolis, eu vou para onde eu quero, porque hoje eu faço o que eu quero e moro onde eu quero morar. Porque eu acho que muito tem a ver, não é sobre onde você vive, mas como você vive, né? Porque o
inferno e o paraíso acompanham a gente para onde a gente vai. A gente tem que resolver eles dentro de nós, para depois eles refletirem fora. Você sentiu algum preconceito em Montreal, em Rouen, na Randa? Em Montreal, não. Eu nunca senti preconceito nenhum. Em Rouyn-Noranda, também não, mas Rouyn-Noranda é um lugar onde, assim, como todo mundo conhece todo mundo, você se sente analisado o tempo todo. Inclusive, uma vez eu estava indo para a faculdade, de manhãzinha, estava fazendo menos 60 graus, e um carro parou e falou, Roberto, vem aqui, eu vou te levar para a faculdade. Eu olhei, eu não conhecia a mulher, e a mulher sabia o meu nome. Então, assim, você percebe que todo mundo sabe tudo. Ela sabia que eu era brasileiro, ela sabia que eu tinha chegado de São Paulo. Então, eu até fiquei com um pouco de receio, porque como pode alguém que eu nem sei quem é, não sei nem o nome da mulher, sabia tudo da minha vida? Mas isso porque eles são, assim, muito, bem comunidade pequena, comunitário mesmo o negócio, sabe? Sei. Porém, em Timmins, a história é outra. Porque Timmins, geograficamente, é bem parecido a princípio. A distância, ambas mineração, basicamente, né? Mas pelo jeito são bem diferentes. A filosofia de Timmins e a filosofia de Rouyn-Noranda é a mesma. Mineração e agroindústria. É isso aqui que funciona aqui em cima. A diferença é que quando a gente fala que Quebec é praticamente um outro país, pode acreditar, é praticamente outro país. Porque além de parecer muito mais como a Europa, o comportamento das pessoas é muito mais humanizado, digamos assim. Porque o quebecois, ele tem essa coisa de querer fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas. Mesmo que eles não gostem do seu partido político, mesmo que eles não gostem, porque tem aquela coisa, né, geográfica, tem uma cultura geográfica ali aqui no Canadá, que a gente sabe que existe entre os quebecois e o restante do Canadá. Porém, aqui, quando a gente passa para Ontário, aquela coisa que a gente conhece no Brasil como a cultura norte-americana do individualismo, não é que eles sejam individuais ao ponto de eles não se incomodam com a sua vida e você não é bem-vindo, não é isso. É que eles são tão individuais dentro da vida deles que nos dá a impressão que eles não querem você dentro da vida deles. E não é bem assim que funciona. Porém, nós não estamos falando de Ontário, nós estamos falando de uma cidade localizada em Ontário, que é Timmins. E aí, aqui na cidade de Timmins, existe um preconceito gigantesco contra qualquer pessoa que não seja nascida aqui. E aí tem alguns outros preconceitos que estão atrelados a isso também. Então é assim, se você for canadense e você não for nascido aqui, você também vai sofrer preconceito. Porém, se você for imigrante, o preconceito é muito maior e é descarado. Eles não têm vergonha de falar. Então, às vezes, você sofre preconceito no meio da rua. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito comum aqui em Timmins. Então, Você assim, passou por isso? A gente passa por situações, às vezes, de... Sabe aquela agressão que não é verbal, mas ela tá lá? Ela existe? Então, aqui isso é muito comum isso. Então, hoje eu já estou acostumado. Mas só para você ter uma noção, há 2 anos atrás, eu convidei a minha mãe para vir me visitar aqui, passar 2 meses comigo, e ela não fala nenhuma palavra em inglês. E a gente foi pro shopping, eu fui levar ela para conhecer a cidade, e ela percebeu que as pessoas estavam falando dela. Eu falei, não, mãe, imagina, não é. Eu sabia que era, né, mas... não ouça esse podcast, não ouça. Mãe, me perdoa, mas foi pro seu bem. Pois é, não existe um preconceito sim. Porém, a gente não pode só apedrejar a cidade, porque se fosse só ruim eu não estava aqui, né? A cidade é uma cidade que é uma cidade muito bonita, em termos de acesso à natureza, que é um lugar incrível. A gente tem a aurora boreal aqui muitas vezes por ano, então é um lugar legal para a aurora boreal. E não é tão ao norte assim, né? É ao norte, mas não é tão ao norte assim, então é aceitável. Tem muitas atividades. Então, assim, é um lugar muito bom para passear, fazer turismo e para ganhar dinheiro. Inclusive, tem muitos imigrantes que vêm para cá só por conta do trabalho. Aqui é um lugar que, se você quiser fazer o seu pé de meia no Canadá, venha para cá. Você com certeza vai ser bem recebido, porque falta gente aqui. E vai ajudar você a ganhar dinheiro, porque a gente percebe aqui, inclusive nas farmácias, quando você vai, tem uma rotação muito grande de farmacêuticos, porque aqui eles não têm aqui na cidade, então tem que vir de fora. E o pessoal que vem de fora vem de Toronto, justamente porque compensa vir para cá e não se mudar para cá, eles continuam morando em Toronto, então eles vêm e voltam o tempo todo, tão grande é a possibilidade de lucrar aqui com o trabalho.
As minas aqui estão em expansão o tempo todo, então acabaram de abrir mais 2 minas que vão abrir aí, abriu oficialmente, mas vão começar a contratar nos próximos meses. Então o trabalho aqui é uma coisa que não para nunca. Então para quem quer vir fazer um pé de meia aqui, sejam muito bem-vindos, mas venham com a certeza de que tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. A gente sabe que a gente vai enfrentar uns probleminhas aí antes de chegar lá. E você tem um fator a mais nessa história, porque, assim como eu, você também é gay. Uhum. Né? Então, é um a mais nessa história, né? Porque também Timmins tem um fator de ser interior, é no norte. Então, como é que é? É brasileiro, é gay, é tudo mais. Como é que vai? Como é que faz isso? A única parte que eu não sou é negro, né? Aqui em Timmins é assim. Se você for negro, você é mal visto. Se você for indígena, você é mal visto. Se você for imigrante, você é mal visto. Se você falar com sotaque, você é mal visto. Então, aqui tem um monte de problema. Então, assim, não é só quem vem para cá para ganha dinheiro, mas tem que saber que vai enfrentar esses problemas. Para mim, particularmente, é um pouquinho pior por conta desse fator que é a homossexualidade, que eu tenho meu parceiro. Então, para mim, não fez tanta diferença assim, porque eu não preciso ir atrás de uma vida social dentro do cenário gay. Mas se eu precisasse, eu sofreria com certeza. Porque aqui você percebe que as pessoas são tradicionais, né? Elas são mais... os valores aqui são diferentes, digamos assim. Então, você não pode se vestir um pouco melhor, porque as pessoas vão olhar. Se você fala diferente, eles vão olhar. Se você tem um cabelo diferente, eles vão olhar, que é o meu caso, eu tenho cabelo comprido, né? Então eu percebo que o pessoal olha bastante. Então, não é tão fácil assim, mas não é impossível de sobreviver. Além da cultura nacional, tem a cultura local, né? Eu conheço outras cidades de Ontário, e eu sei que não são todas assim, então nós não podemos localizar o problema como se fosse um problema da província, porque não é, eu sei que não é. E não é sendo brasileiro, mais essa, agregando os fatores. Para mim, só não foi pior, porque eu acabei assim, como aqui na cidade tem 44 mil habitantes, mais de 50% são First Nation. Só para explicar, o First Nations, ou Primeiras Nações, é um termo utilizado na América do Norte, principalmente aqui no Canadá, para se referir à etnicidade dos povos indígenas localizados no atual território do país, bem como seus descendentes. A outra metade, quase metade da população que está aqui só por conta do trabalho, porque tem muita mina, então o pessoal que veio para cá como imigrante, mas a família acabou se desenvolvendo aqui e está até hoje por conta do trabalho. Mas eu não tenho vida social aqui, então o que eu fiz? Eu me afundei no trabalho, eu desenvolvi o meu negócio e acabei me afundando no trabalho. Eu trabalho o tempo todo, então para mim não me afetou tanto. Mas se eu fosse uma dona de casa, vamos falar assim, eu teria problemas, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de interação social, eu gosto de sair, tanto que agora com essa coisa de coronavírus, de quarentena, eu tô ficando louco aqui, né? Não vejo a hora de passear um pouco, mas não pode. Então, a gente vai se afundando no trabalho, que é o que eu tô fazendo agora. Como é que você ficaria aí se não fosse o seu parceiro? Será que seria muito mais difícil? Ou você nem estaria aí a essa altura se não fosse isso? Não, estaria aqui. Quando eu vim para cá, eu estava quase me formando no curso de mineralogia, né? E ele queria muito que eu viesse para cá. Eu falei para ele, olha, eu só vou se eu conseguir um emprego dentro da minha área. E aí, ele conseguiu um emprego antes mesmo de eu me formar. Então, por isso que eu me mudei para cá. E era um emprego muito bom, porque aqui nessa cidade ganha-se muito dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro, como eu disse, é só vir para cá. Então, eu vim correndo por conta do dinheiro. Mas eu acabei não gostando do trabalho, porque para quem trabalha na área de mineralogia, as pessoas sabem, um trabalho, não é um trabalho muito pesado para quem estuda, mas é muito perigoso para a saúde, porque você está em contato o tempo todo com produtos químicos. E eu sou uma pessoa muito, assim, saudável, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que não era bem o que eu imaginava, nenhum dinheiro do mundo me faria ficar lá. Então eu acabei desistindo. E foi a desistência desse trabalho que me fez voltar-me para o meu próprio negócio. Porém, se não fosse o meu parceiro, eu com certeza não estaria mais aqui. Porque a cidade em si, como eu não tenho uma vida social, e isso para mim é muito importante, e eu tinha isso em Montreal, eu tinha isso em Rouyn-Noranda, com certeza eu voltaria para o Quebec. Até lá tem mais vida social? Mesmo cidade pequena? Sim, Rouyn-Noranda, eu cheguei com 15 dias e eu já estava sendo convidado para tomar café na casa do pessoal. Eles são bem amigos mesmo, bem amigáveis.
Aí você teve que se reciclar de novo. Quando eu cheguei, que eu desisti daquele emprego, comecei a repensar nas possibilidades, porque eu queria fazer com que a minha relação funcionasse, mas eu não queria ficar desempregado. Então eu comecei a ir em tudo quanto é departamento aqui do governo para ver cursos, o que eu poderia fazer, empregos, e bem na primeira semana eu recebi um e-mail dizendo, olha, a gente vai ter aqui um desenvolvimento organizacional, empresarial, se você quiser participar para abrir uma empresa, vai ter bolsas, vão ser oferecidas bolsas e você pode se qualificar. E aí eu fui, gostei, não me qualifiquei, porque tudo que eles queriam oferecer era voltado para mineralogia, agroindústria e coisas que não têm interesse, mas eu acabei, eles me ajudaram a desenvolver a ideia do meu negócio, que é o que eu faço hoje. E aí eu acabei, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. E aí eu tentei e graças a Deus deu certo. Começar a vida em outro país é complicado, ainda mais na parte de emprego. Quando eu cheguei, que eu ficava em Montreal, eu fiquei 2 anos em Montreal, não tinha emprego nenhum, assim, se eu fosse escolher o emprego, eu ia com certeza ficar desempregado o tempo todo. Então, o que eu fazia? A única coisa que eu sabia fazer era massagem, e brasileiro é o que não falta em Montreal. Então, eu comecei a colocar anúncio lá, olha, esteticista brasileiro chegando em Montreal, atende a domicílio, comprei uma maca, comprei um monte de produto, e ia eu lá de metrô e ônibus todo dia atender os meus clientes. Mas, já fiz faxina, já fiz tudo que você possa imaginar para poder pagar as contas em Montreal. Então, assim, quando você não abre mão, a gente volta naquele assunto de novo, quando você não abre mão de se mudar de um lugar geográfico no começo, você perde grandes oportunidades. Quando eu cheguei aqui em Timmins, o emprego era bom, o salário era bom, eu estava ganhando, na época, há 7 anos atrás, eu estava ganhando, no meu primeiro emprego, $35 por hora. Era um excelente emprego. Depois de 8 horas de trabalho, dobrava o valor, porque é trabalho dentro de mina, então os valores aqui são realmente muito bons. E aí, eu adorava fazer hora extra, né? Mas não era o que eu queria, estava acabando com a minha saúde. E aí, foi quando eu comecei a repensar em tudo. Então, assim, existe dentro de nós, como seres humanos, uma coisa que se chama a necessidade é a mãe de todas as coisas. E eu tinha a necessidade de criar um filho naquele momento, que era o que ia me trazer sustento. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que trabalhar dentro daquilo que me traz satisfação e prazer. Senão eu não consigo trabalhar. Tanto que eu abri mão daquele emprego maravilhoso por conta do salário, só porque eu não estava satisfeito lá. E aí entra lá um processo de reconhecimento, porque você tem que se conhecer como pessoa, né, fazer uma análise de você mesmo, para entender quem você é, o que você quer fazer, o que você gosta, até você chegar nesse caminho. Mas eu garanto, para qualquer pessoa que estiver chegando aqui, qualquer imigrante que estiver chegando, nós não vamos chegar ganhando uma mina de ouro, isso não existe. A gente tem que entender uma coisa, quando a gente chega no Canadá, é como se você tivesse que dar 10 passos para trás, para depois dar 15 para frente. Não dá para chegar já dando passos para frente. Eu tenho uma amiga, inclusive, que eu fiz em Montreal, que ela é uma grande diretora de uma grande empresa no Brasil, e ela deixou isso para vir para o Canadá. Quando ela chegou aqui, ela não conseguiu, óbvio, se recolocar no mercado como ela era no Brasil, porque ela tinha uma grande posição. Ela foi trabalhar como atendente no supermercado, caixa de supermercado. Ficou 3 meses, pediu a conta, voltou para o Brasil. Hoje ela voltou a ser a diretora que ela era numa outra grande empresa no Brasil. Mas por que eu estou contando isso? Para as pessoas entenderem que há a possibilidade de crescimento. Porém, a gente não pode ficar preso naquilo que a gente é. A gente precisa se desconstruir para reconstruir o tempo todo. Se nós não formos capazes de fazer isso, a gente nunca consegue. Hoje, faz 2 anos e 5 meses que eu abri as portas oficialmente do meu negócio e a gente conseguiu, com todo esse esforço que eu estou falando de desconstruir, reconstruir, alcançar clientes no mundo todo. Nós estamos em 24 países e atendendo, inclusive, celebridades do Brasil, coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Nunca na minha cabeça atender gente grande, sabe? Então, hoje, eu vejo, assim, que todo esforço vale a pena, mas a gente precisa entender que o esforço está lá e tem que passar por ele. Como imigrantes, a gente tem que entender isso, senão a gente não vai conseguir ir para frente, nunca. Qual a importância do inglês, principalmente aí na região? Você acha que chegar aí sem falar inglês dá certo? Não, não dá certo. A importância do inglês aqui onde eu moro é extremamente importante. Só para você ter uma noção, quando nós, como imigrantes, a gente chega no Canadá, a gente sabe que o Canadá ele tem uma estrutura para oferecer para o imigrante cursos de inglês aonde quer que ele queira se estabelecer no Canadá, certo?
Aqui em Times não existe isso. Não? Então, não, faz 7 anos que eu tô aqui, desde que eu cheguei eu tô esperando para ser convidado pelo colégio para participar de algum curso, porque eu não quero perder o que eu sei. E em casa eu falo mais francês, porque o meu parceiro, querendo ou não, ele é bilíngue, mas a gente se conheceu em francês e acaba ficando só no francês. Agora, faz 2 semanas que eu recebi o primeiro convite, e eles vão começar um projeto, nem é um curso ainda, para ver se vai dar certo, porque não tem gente suficiente para começar a falar inglês. Então, eles estão tentando querer implementar aqui. As pessoas que chegam aqui geralmente já falam inglês. Então, se você vier para cá sem inglês, você vai sofrer. Aqui na cidade que eu moro, não dá para fazer nada sem inglês. Até porque se você não falar inglês, aí a gente vai voltar naquele assunto do preconceito. Aí eles não vão te contratar por conta do preconceito. Porque o preconceito aqui, infelizmente, na cidade que eu moro, ganha-se muito dinheiro, mas o preconceito é muito estruturado aqui. Eles nem percebem que eles são. Inclusive, eu falo isso de vez em quando com meu parceiro, porque ele não percebia que ele também era. E ele percebeu por conta de mim, porque estar convivendo agora com um imigrante que está tentando se colocar no mercado de trabalho. Então a gente percebe, nós como imigrantes, nós temos uma força assim que a gente não sabe nem de onde está essa força, mas a gente tem. E eu sei disso porque eu tive que tirar de algum lugar. Então a gente percebe, o meu parceiro, ele percebeu que ele também tinha. Então é uma coisa bem estruturada aqui, que eles não percebem que tem, eles nem acham que são preconceituosos, mas o preconceito existe. Então sem inglês, você não vai conseguir nem emprego para faxina aqui, com certeza. Pelo jeito não tem brasileiro aí, só tem você, né? Só tem eu de brasileiro. Tem uma portuguesa e eu de brasileiro. Imigrante mesmo aqui na cidade, que vem para ficar e morar, são poucos. A maioria que vem para estudar, fazer aqueles estudos co-op, né, que estuda e trabalha, e depois vão embora. A maioria não fica aqui. Então são poucos os imigrantes. Os imigrantes que estão aqui hoje, que são os brancos que moram aqui, eles são os imigrantes que chegaram há muitos anos, avós, aí ficaram os filhos, ficaram os netos e acabou ficando na cidade. Que eles nem acham que eles são imigrantes mais, eles acham que eles são canadenses mesmo. E o custo de vida? Você falou que as pessoas têm como ganhar bem aí, mas como é que é? Apartamentos são caros, as casas, aluguel é caro, como é que é essa parte? Então assim, para você imigrante que está querendo mudar para Timim, o custo de vida aqui ele é caro também. Então assim, se ganha-se muito bem, mas se gasta muito bem também. Um aluguel aqui, numa casa simples, assim, e quando eu digo casa single base, aqueles bem simplesinho mesmo, no mínimo $1.000. Você não vai pagar menos que $1.000 aqui. Então, se você quiser dividir, geralmente com eletricidade e água incluso, internet incluso, você vai pagar em torno de $1.300, $1.400, tá, por mês. Então, quando as pessoas vêm para cá para estudar, que é o caso da maioria das pessoas que vêm para cá para estudar e trabalhar, eles alugam junto com outras pessoas. Então, que acaba facilitando um pouco. O custo no supermercado é um pouco mais caro do que aí no sul. Então, eu percebo quando eu vou para Montreal ou para Toronto, nossa, eu me sinto até rico, porque, nossa senhora, o preço muda, tá? Inclusive gasolina, né? Que às vezes aí a gasolina tá 90 centavos, aqui tá 1,30, 1,40. Então, é bem mais caro. Mas eu acredito que, ainda assim, no final das contas, quando você coloca tudo no papel, na ponta do lápis, você ganha muito mais morando aqui por um tempo para fazer o seu pé de meia. Rua Norandá já entra no preço ordinário das coisas, o salário é baixo, o aluguel também é mais barato, o custo de vida lá é mais barato. Mas também não tem a mesma quantidade de minas que tem aqui. Lá é uma cidade mineradora para estudo. Aqui onde eu moro é estudo e trabalho. Aqui tem muitas minas, lá não tem. E transporte aí, como é que é? 90% da população tem carro aqui na cidade, mas tem ônibus, eu tenho ônibus, inclusive, na porta da minha casa, mas ele é bem funcional, por sinal, funciona bem, mas como a cidade também não é tão grande assim, então, assim, 44 mil habitantes é pouco, não é muito, parece muito, mas não é. E a cidade, em comprimento, ela não é tão, em termos geográficos, ela é muito grande, porque tem a parte que não tem ninguém morando, que é a parte verde, né, que é muito, muito grande. Inclusive, se eu não me engano, é a maior cidade geográfica do Canadá. Nós pagamos os maiores impostos do Canadá aqui em Timmins. Mas a cidade, ela mesma, o centro da cidade, onde as coisas acontecem, é bem pequenininho. E não tem muita coisa acontecendo, não. Então, assim, a vida noturna não existe, vida social não existe, bares e cafés não existem. É assim, resumindo,
não tem nada para se fazer em Timmins em termos de vida social. Então, se você é uma pessoa como eu, que gosta de vida noturna e pretende morar aqui para ter vida noturna, não vale a pena, não venha. Mas, lembra que eu falei que nós temos um preconceito estruturado aqui? Esse preconceito estruturado que tem na cidade, ele é muito bem estruturado. Então, assim, lembra que eu disse que de 44 mil habitantes, mais da metade da população são aboriginais, são indígenas? Eles, por conta de ter um preconceito estruturado também contra os indígenas, criou-se um outro problema social envolvendo drogas e bebidas. Então, aqui, Timmins é uma cidade literalmente para quem quer ganhar dinheiro e fazer o pé de meia e ir embora. Não é um lugar para você vir e constituir uma família e ter crianças. Eu não teria filhos aqui, por exemplo. De jeito nenhum, de maneira alguma. Porque o problema com drogas aqui é muito grande. Justamente porque se ganha muito dinheiro e não tem nada para fazer na cidade. Então, a única coisa que eles têm que fazer é beber e usar drogas. Então, tem alguns bares noturnos, né, que para eles consideram como se fosse bares de balada. Mas, na verdade, não, é um lugar assim que, se você quer ir para se divertir mesmo, você nem consegue. Porque você chega, fica 5 minutos e vai embora. Porque você percebe que é um lugar que o pessoal vai justamente para beber e usar drogas. Então, os problemas sociais que a cidade tem, junto com o crescimento econômico, é proporcional. Já que estamos falando em estruturas e aspectos sociais, como é a segurança aí para você? Ainda mais que você passou por 3 assaltos em São Paulo. Como você vê a segurança em Timmins? Olha, eu achei que a gente não ia falar desse ponto, mas vamos falar. Vai lá, vamos lá. Timmins não pode ser considerado como uma referência na província de Ontário, porque é a cidade mais perigosa de Ontário. Então, se eu não me engano, é a terceira mais perigosa do Canadá e é a mais perigosa de Ontário. Então, assim, quando você vem para cá, como imigrante, você tem que ter na sua cabeça que você não está vindo para cá para ter uma vida social. Você está vindo para cá para fazer dinheiro e fazer o seu pé de meia. Só isso. Porque, justamente como eu falei, nós temos um preconceito estruturado. Esse preconceito estruturado criou problemas sociais dentro da cidade. E a cidade não tem uma estrutura administrativa que vai trabalhar para resolver os problemas. Então, eles ficam tentando resolver, por exemplo, assim, indígenas que moram na rua, então eles vão lá e ajudam a encontrar um shelter, ajudam a encontrar um abrigo, mas eles não fazem mais do que isso. Não existe um trabalho social para ajudar essas pessoas a se recolocar no mercado de trabalho. E, inclusive, por conta do preconceito estruturado, eles não conseguem arrumar emprego. Então, vira um ciclo vicioso que mantém a cidade do jeito que ela é. Então, assim, existe muito problema de segurança. Infelizmente, não é um lugar onde você não quer ter carro. Quem mora aqui tem que ter carro justamente para não ter esse problema. Porque, só para você ter uma noção, há 3 semanas atrás, uma senhora de 80 anos foi assaltada na porta do supermercado e a pessoa que assaltou ela bateu nela. 80 anos, pensa nisso. Bateu nela para tomar a bolsa dela. Então, não é seguro para absolutamente ninguém, nem para uma pessoa de 80 anos, que muitas vezes nem anda com dinheiro na carteira, né? Então, apanhou, se machucou, tadinha. Fiquei morrendo de dó por conta desse preconceito estruturado. Então, assim, não é que existe o problema, existe um problema, percebe? É um problema generalizado. A segurança aqui é uma coisa que me preocupa, isso. Mas você tem aquela mesma sensação de insegurança que você tinha no Brasil? Não tem nem comparação. Embora nós estejamos morando na cidade mais perigosa de Ontário, a gente sabe que qualquer problema você chama a polícia e eles vão vir imediatamente. Existe todo um patrulhamento, o trabalho ele é feito. É que ele é feito dentro daquilo que é possível, né? Não tem comparação, é claro. Por exemplo, essa senhora que eu acabei de falar que ela foi assaltada, a pessoa que bateu nela estava alcoolizada, era uma mulher também alcoolizada que bateu nela para roubar ela porque achou que ela tinha dinheiro. Mas aqui no Canadá e aqui na cidade de Timmins, eu vou falar aqui da cidade, eles vão pensar 3, 4 vezes antes de te bater, antes de fazer alguma coisa com você, porque eles sabem que a cadeia existe e que vai acontecer que eles vão para a cadeia. Né? Diferente lá de São Paulo, onde eu fui assaltado, que eles assaltam, eles batem e se chamarem a polícia, eles voltam depois, te batem de novo. Que foi justamente uma das coisas que me marcou no meu assalto lá, foi que o assaltante me disse, se você chamar a polícia,
eu vou preso, e quando eu sair eu volto e eu sei quem é você. Então aquilo me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu ouvi aquilo. Nós não podemos colocar um pano quente no problema, porque o problema existe, a gente sabe que ele existe. Então, assim, eu recomendo sim que as pessoas venham para cá, para conhecer, para passear, para estudar. Tem escola boa aqui para quem quer estudar agro ou mineralogia, escolas boas, inclusive enfermagem também. Os empregos são bons, o salário é bom, mas não venha na intenção de querer estabelecer uma família aqui, viver aqui porque achando que vai ser um lugar seguro, porque quando a gente pensa em Canadá, a gente pensa nos lugares mais seguros do mundo, né? E Timmins não é uma referência para segurança. É uma referência, sim, para fazer um pé de meia, ganhar o teu dinheirinho e ir para talvez voltar para Montreal, que é o meu desejo, na verdade. Muito em breve eu vou voltar para Montreal, se Deus quiser, mas não para estabelecer uma família e muito menos para criar crianças, porque a criança vai acabar ficando presa dentro de casa o tempo todo. A gente tá vindo, nós como imigrantes, nós viemos para o Canadá para buscar qualidade de vida, né? Então, vamos manter o foco. Então, agora, fez o pezinho de meia? Fez o pezinho de meia. Não seja ganancioso, né? Não queira ser o rei Midas, pegue o seu pezinho de meia e vá para uma cidade mais tranquila, mais calma, onde você pode ter a qualidade de vida que você estava buscando. Não esqueça que esse é o objetivo final, senão você vai morrer buscando. E tem outro assunto importante para falar sobre aí, que é o inverno. E aí, como é que é? Muito pesado, no geral? Assim, Timmins é considerada a cidade mais fria do mundo, porque lá na Rússia tem uma cidade que faz frio por mais tempo, mas aqui é onde alcança as menores temperaturas. Faz menos 65 graus aqui, entre janeiro e fevereiro, que é quando eu fujo correndo pro Brasil. Aqui em Toronto, se fala menos 20, já assusta metade do povo. Já fica, meu Deus, menos 20. Porque Montreal é comum até no inverno ser menos 10 constante, né? Então, menos 10, menos 20 é sempre... Não é nada novidade lá, mas aqui já é... Então, menos 60, então, pra gente aqui já é assustador, né? Olha, o ano passado eu decidi voltar do Brasil antes da hora, porque eu geralmente fico até fevereiro, março. O ano passado eu decidi voltar no mês de janeiro. Eu falei, o pior já passou. E aí eu vim. E eu cheguei no dia que estava fazendo menos 67. Eu nunca tinha sentido uma dor de cabeça como eu senti naquele dia, porque eu desci do avião e na hora foi como se o meu cérebro tivesse congelado. Foi assim, foi a primeira vez na minha vida que eu senti aquilo. E aí eu falei, gente, será que tá tão frio assim? Depois, quando eu olhei que eu vi que tava menos 67, eu me assustei, porque eu nunca tinha pego aquela temperatura. Mas é normal aqui. É 1 ou 2 dias só, mas faz. Mas bate os recordes. E tem muita neve, no geral? Muita neve. Aqui começa a nevar, como eu te disse, já tá nevando faz 3 semanas, e geralmente a neve acaba aqui no mês de junho. É bonito, por um lado, mas a certo ponto é deprimente, né? Chega 3 meses depois, 4 meses depois, por exemplo, agora eu já sei que até talvez fim de abril vai ser impossível usar shorts na rua, camiseta, vai ser casaco até lá. Isso aqui, então imagina aí. Não, aqui eu acho lindo também, eu gosto, por exemplo, agora tá fazendo acho que menos 13 hoje, e pra mim tá uma delícia, eu gosto do jeito que tá, mas começou a fazer menos 15, menos 18, menos 20, já começa a me assustar um pouco, então, que é quando eu começo a fazer minhas malinhas e ir pro Brasil, inclusive eu vou pro Brasil em 2 semanas, eu não vou ficar até abril. Você comentou que eventualmente poderia se mudar para Montreal. Em Ontário, você iria para alguma cidade? Qual seria? Assim, na verdade, nós estamos cogitando Toronto e Montreal. Mas Montreal, eu vou te falar por que nós decidimos por Montreal até agora. Porque Montreal tem uma cultura do não ocupado. As pessoas lá, no Quebec em geral, mas em Montreal, você percebe que as pessoas elas não estão enfiadas no celular, no computador, elas estão na rua conversando, tomando um vinho, conversando, convidam as pessoas, sabe, para conversar, para ir para casa delas, coisa que na província de Ontário isso não existe muito. Então, assim, mesmo quando eu tô ali em Ottawa e vou para Gatineau, que é do lado, atravessou a ponte ali de 100 metros, você já está em outra província, você vê a diferença cultural. Então, por conta de que eu estou buscando qualidade de vida associada à vida social, receber amigos, ir na casa de amigos, Quebec para mim seria melhor por conta dessa opção. Toronto é o lugar onde eu queria ir para poder estar perto de uma conexão que é conexão mundial, você pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Se você quiser ir amanhã para França, para Paris, você pode ir.
os voos são mais acessíveis em termos de preço e é mais rápido para você chegar no seu destino final. Só por isso. Mas eu prefiro Montreal por conta da cultura mesmo, a cultura mais brasileirada, sabe? É mais europeia, uma coisa mais que a gente está acostumado no Brasil. O que o Roberto de 2010 perguntasse para você, que conselho você daria para mim? O que você diria para o Roberto que estava chegando em Montreal? É boa a pergunta, né? Eu sempre deixo no final. Nossa, que filosofia. Filosofia, né? Se eu ia falar essa mesma coisa para o Roberto, a mesma coisa que eu falaria para qualquer imigrante. Não se prenda a um lugar geográfico. Aqui, essa lição que meu professor de geografia, era um professor de geografia, por sinal, ele me deu essa lição de geografia e eu nunca mais vou esquecer, e é uma coisa que serviu para mim, assim, de uma forma me abriu tantas portas na vida, que hoje, esse conselho é o conselho que eu dou para todo mundo. Não se prenda a um lugar geográfico. Encontre dentro de você aquilo que te faz feliz, aquilo que você ama, que faz o teu coração vibrar. Trabalhe em cima disso com muito amor, porque os teus clientes, o teu patrão, seja quem for que você vai prestar serviço ou trabalhar, as pessoas vão notar o amor ali e vão valorizar aquilo que você está fazendo, aquilo vai virar referência e você vai acabar encontrando resultados dentro daquilo que você não imaginou que você encontraria, que é quando a gente para de agradar aos outros, quando a gente para de querer agradar o nosso próprio ego, porque muitas vezes a gente fica preso naquilo que eu quero, eu desejo, é isso que eu vou fazer, e aí você não vê as outras opções, porque o teu ego não permite que você veja. Então, quando você se diminui dentro do seu ego, e você cresce como um ser, para ver todas as opções que o Canadá tem a te oferecer, você percebe que estar em Montreal, estar em Toronto, ou estar em qualquer outro lugar, é uma questão de escolha dentro daquilo que te faz enxergar o teu potencial dentro de você mesmo. Que a partir do momento que você enxerga isso, o resto é só o resto. Agora sabemos o porquê o Roberto foi morar em Timmins. E em nome da equipe da Wave, agradeço ao Roberto pela entrevista. E vale o esclarecimento de que as opiniões e experiências relatadas pelos nossos convidados, que não significa que será a mesma coisa para outra pessoa. O importante desses episódios é que as pessoas conheçam um pouco de como é morar e viver nesses lugares. E se você chegou até aqui, agradeço a audiência e até o próximo episódio. Ontário não é só Toronto, é uma realização da BRZ Group Inc. We would like to acknowledge funding support from Ontario Creates, OCOMDC, an agency of the Government of Ontario. Nous tenons à souligner les soutiens financiers de l'Ontario Creates, OMDC, un organisme du gouvernement de l'Ontario. Visite o nosso website wavemagazine.ca e nos siga nas redes sociais. The views expressed in this podcast are the views of the interviewee and not necessarily reflect those of the province.